Em nosso programa de hoje, vamos trafegar pelo ponto de encontro entre os mundos da academia, da religiosidade e do ativismo social, com vistas à promoção de políticas contra a intolerância e a favor da igualdade. Como é possível fazer da religião, e particularmente do catolicismo, um instrumento da luta pela inclusão social? Com os alunos com aquele rap do Racionais MCs, que começava dizendo que 2% dos universitários apenas eram negros. Que a universidade fosse um espaço para brancos, quer fossem brancos de direita, quer fossem brancos de esquerda, eram todos brancos. Nisso eles eram todos muito tranquilos com esse lugar. A questão do negro estar fora da universidade não era um problema para eles, era um problema para nós. Isso era um problema terrível para nós. Então houve um movimento na América Latina. E aí o documento de Puebla que veio está falando sobre essa relação dos povos tradicionais e a demanda da igreja de responder a isso. Porque esses povos estavam dentro da igreja e eles precisavam de uma resposta, né, da igreja para esse sofrimento, para essa opressão que se encontrava na América Latina. O movimento pré-vestibular surge a partir de uma ação da Igreja Católica cunhada pelo grupo de religiosos negros e indígenas, e o Davi foi representante, mas foi toda a ideia do pré-vestibular ela foi cunhada dentro desse grupo. Tínhamos fortemente uma conjunção de padres negros, seminaristas negros e leigos negros que lutavam muito por esse espaço. E houveram momentos de muita tensão, quando os padres negros, os religiosos negros, eram podados por seus superiores. Então foi quando os leigos decidiram eles mesmos avançar independente dos padres e dos religiosos. Nosso convidado de hoje tem uma trajetória de vida absolutamente singular. Nascido no Texas e criado por seu pai adotivo, um homem gay solteiro, cursou o ensino médio numa escola de belas artes e teve a oportunidade de entrar num programa de intercâmbio com o Colegio Internacional de La Plata, na Argentina. Foi lá que abandonou a igreja metodista para se tornar católico. Na Universidade do Texas, fez o curso de estudos latino-americanos, o que lhe possibilitou novos intercâmbios com a Universidade Nacional de Córdoba e com a Universidade Federal de Minas Gerais. Em seu mestrado, estudou a atuação da Igreja Católica contra as ditaduras do Brasil e da Argentina na segunda metade do século XX, o que o levou a um doutorado com foco no trabalho social da Igreja em prol da população negra na periferia do Rio de Janeiro. Vamos conversar com o intelectual e ativista Travis Knoll. Travis, é um grande prazer recebê-lo aqui no nosso programa, uma pessoa tão jovem, com o currículo que você tem na academia, na religião e na militância em favor da igualdade. Nos fale em geral sobre isso. O prazer é completamente meu estar com duas pessoas e ativistas extraordinários como vocês. Ok. Travis, você nasceu em que cidade? Eu nasci no Dallas, Texas, como séries do anos 80. Nós estivemos lá em Dallas e em Houston. E é uma região, uma área, um estado, particularmente, muito conservador, né? É um estado republicano. É mais dois estados, né? É quase o Texas das cidades e o Texas do rural, né? Até, por exemplo, nas eleições, era bastante eleições presidenciais de 2020 eram acirradas às margens. O Trump só ganhou por 5 a 7% no estado geral, que é uma margem bastante acirrada para Texas. Né? Então é quase como se fosse aquele swing states. Está chegando lá. Oxalá, mas vai chegar ali um dia. Então, particularmente, Dallas é uma cidade progressista. Sim, não sempre foi. Não foi sempre, né? Tinha uma trajetória assim de fundamentalismo bautista bastante forte e evangélico, né? Então, mas sim,
pode ver que a partir de 2008, com a eleição de Barack Obama, você começou a ver essas tendências demográficas no próprio Dallas mudando, né? E é exatamente um estado que na verdade, era no México. É uma semelhança muito interessante entre Texas, nos Estados Unidos, e o estado do Acre, no Brasil. Porque foram duas áreas que proclamaram a sua independência, do Texas em relação ao México e o Acre em relação à Bolívia, e depois se juntaram aos Estados Unidos e ao Brasil. Sim, é um ponto também bastante polêmico, porque o que aconteceu é que a República do Texas ganhou a independência e agora tem um pouco os acadêmicos mais recentes dizem que era por razões até da própria escravidão, né? Queria mais terra para a escravidão e o México tinha abolido já a escravidão. Então tinha toda essa polêmica aí e depois o México disse, tá bom, eles fugiram, mas a fronteira era contestada. O Rio Grande, né, era a fronteira que a República de Texas reclamava. Mais um rio mais ao norte, no Essex, era a fronteira aceite por México. Então, para provocar os mexicanos, os Estados Unidos mandou tropas, né, na zona disputada. Então, quando havia um tiro, né, aí eles usavam isso para entrar na guerra contra o México. Então, é bastante polêmico, né, a história entre Estados Unidos e México, né, perderam um terço da terra deles nessa guerra, que foi até provocada pelos Estados Unidos, na visão deles, né? Então, sim, até tinha um reduto, né, que se chama O Alamo. Filme sobre o forte? Sim, e o filme é bastante glorificante disso, mas tem um revisionismo que nem tão novo, né? Isso de que o Alamo, né, era defendido por escravocratas. Então, recentemente foi proibido pelo Estado ensinar esse tipo de coisa, né, nas escolas do Texas. Então, é uma coisa bastante preocupante, porque ainda que o Estado é mais dividido, né, que antes, não é tão conservador em todo o Estado, o governo tem feito manobras de desenhar os distritos congressionais e tudo isso, um trabalho extraordinário, né, de ter uma legislatura e governador bastante radical. Então, coisas que antes não intervieram e deixaram para os conselhos educativos, intervêm diretamente, né, nessas coisas do currículo estadual, de história e todas essas coisas. Então, para mim, é uma coisa bastante preocupante, ainda que estou na Universidade da Duke, né, no Carolina do Norte agora. Agora, interessante. Então, você de uma certa forma, abandonado pela família aos 4 anos de idade e acabou sendo adotado aos 8 por um pai solteiro homossexual. Isso num lugar tão conservador como o Texas. Como é que foi isso? Bom, eu lembro que, para mim, eu não sabia até 10 anos que o meu pai é gay, né? Então, ele uma vez, havia uma propaganda para um show que tinha personagens gays, e ele diz, eu sou com eles, alguma coisa assim, eu sou gay. Então, eu disse que estava muito preocupado com o que pensariam os meus amigos, então eu disse que me deu um tiro na cabeça agora. Mas foi uma coisa dita de uma forma bastante leviana, mas ele prometeu que ele não... ele e eu poderíamos escolher quem sabia, quem não sabia, esse tipo de coisa. Depois, né, eu 2 anos depois já estava lá num bairro gay, tinha um café,
uma cafeteria, né, lá muito legal, então conheci bastante pessoas e foi a minha primeira experiência com um movimento de direitos civis, né? E eu lembro que uma vez não tinha muitos problemas, mas eu lembro uma vez uma professora de espanhol depois das aulas me perguntou: seu pai é gay? Era do ensino grau tipo ano 7, ano 8. E eu disse, não é nada de... Aqui seria o 7º ano, você tem o Fundamental 1, seria depois o terceiro do Fundamental 2, uma coisa desse tipo, qualquer coisa assim. Sim, básico é 1 até 5, médio é 6 até 8 e colégio é 9 até 12. O que você chama de colégio, a gente chama de ensino médio aqui. Exato, exato. Mas aí foi do 7º ano e ela perguntou, seu pai é gay? Ela era evangélica, né? Então eu sabia que ela também, às vezes, fez comentários derrogativos derrogatórios sobre as outras religiões, então fiquei um pouco receoso. Eu disse, mas não é nada da sua preocupação. Na verdade, não é da sua conta, né? Então, eu disse, ela disse, solteiro. Eu só fiquei curiosa. Eu disse, não é nada de ficar curiosa, né? Então, não que esta tinha vergonha, né? Mas sabia com quem eu estava falando, né? Com quem e onde você estava falando? Exato, depois da aula. Então, foram momentos como esses que às vezes eu senti um pouco mais vulnerável, mas pela maioria das vezes eu senti um grande orgulho e também muito apoio da comunidade gay. E quando eu estudei na Argentina e no Brasil, quando as pessoas sabiam que o meu pai é gay, criou uma ligação, né? Tem movimentos de direitos civis dos LGBT, tem em todo o mundo. Então, outra questão é minha fé, né? Eu tinha de aprender muito cedo a distinguir entre as prioridades maiores e, né, os pontos que não eram tão importantes. Por exemplo, uma prioridade era respeitar o meu pai, né? Não assim não virar um versículo do Levítico como a única coisa que eu deveria estar prestando atenção, né? Então me deu uma fé muito mais focalizada na questão dos socialmente marginalizados e do que... Te deu uma visão mais ampla das diferenças, das desigualdades na sociedade de forma geral, né? Exato. Então, porque senão perderia a fé, né? Mas para mim, somente falando uma pessoa que é praticante, para mim uma fé é uma pessoa, Jesus Cristo, que atingiu as periferias sociais e econômicas, né? Perfeito. Você tem também uma experiência muito interessante do ponto de vista religioso, que é você que era metodista, não é isso? E você, em função desses intercâmbios, dessas viagens, do contato com outras culturas, se transforma no católico, mas um católico militante, progressista, que usa a religião como um instrumento de ação social. Mas isso a gente vai conversar no próximo bloco. Muito obrigado. Então, estamos de volta. Travis, em função da sua trajetória de vida, sobretudo sua trajetória inicial de vida, em função do seu pai, você abriu a sua visão para a questão das diferenças na sociedade. Mas mais do que isso, um determinado ponto da sua trajetória, você que era metodista se transforma num católico, mas num católico que usa a religião como instrumento de mudança social. Fala para a gente sobre isso. O catolicismo
existiu mais tempo do que o metodismo e tem muito mais, portanto, tem muito mais debate e ideias que estão dando volta, né? Eu comecei a interessar pelo catolicismo já nos Estados Unidos, mas como eu ia assim de missões de reparar tetos de casa e tudo isso e tinha assim muitas boas experiências na igreja metodista onde eu estava. O meu pai disse: olha, vai para a Argentina, discernir um pouco mais, né? E aí decida se você quer realmente ser católico, porque você está assim reunindo uma igreja global. Você não só pode assim converter sabendo do catolicismo dos Estados Unidos sem saber outro. Então eu disse, então vou esperar por respeito assim da igreja onde cresci e dizer que foi a viagem, né? Mas já interessei não como abandono do metodismo, mas como extensão do que eu tinha aprendido, né? Assim, sobre a história da igreja e até alguns dos preceitos, né? Que o metodismo me ensinou. E metodismo é muito mais próximo ao catolicismo do que, por exemplo, a pentecostal ou até os próprios bautistas. Então foi uma conversão religiosa, mas politicamente abriu a minha mente porque já tinha sabido da teologia da libertação de El Salvador, né, do México e em parte assim ouvi nomes assim de Boff e Gutierrez, né? Então me interessei como podem usar assim essa coisa de uma filosofia materialista para analisar, né, as realidades sociais e ainda se manter, né, cristãos, né, que acreditam no sobrenatural. Então, foi uma mistura dos dois, da política e do religioso. Mas foi realmente na Argentina onde eu disse, então, conheço os dois lados, eu tinha amigos super da direita católica na Argentina. Mas eu disse, estou unindo-me a uma igreja, não a um movimento político. Então, Não, mas exatamente o que te atraiu? Você tem, exatamente, a gente percebe pelos seus estudos, essa, essa vontade de estudar, de conhecer as realidades latino-americanas, particularmente Argentina e Brasil. Você esteve em intercâmbios, tanto na época do que a gente chama aqui de ensino médio, quanto depois na universidade. O que te atrai? Bom, talvez digamos, a mexicanidade do Texas que te atraiu para latino-americanos? sim, eu tinha sido exposto, né, ao espanhol e os dois colégios, quando você combinaram os negros como os hispanos, chamados hispanos, os brancos eram minoria, né? Então, eu tinha esse conhecimento e também me estudar com a AFS, esse programa de intercâmbio, com quem um amigo do meu pai tinha trabalhado bastante. Foi uma questão prática, aprender espanhol. Porque na sala de aula, se vocês me tivessem ouvido, né? Na sala de aula não ia acontecer. Mas ir à Argentina, aprender espanhol. Depois o português na universidade foi até um pouco mais fácil pelo espanhol, mas... Há uma proximidade entre português e espanhol, não é Sim, exatamente igual, mas já facilita, né? sim, então a Argentina, essa coisa de amplitude de ideias, né, é um tema que, refletindo na minha vida, que sempre me atraiu. O catolicismo tinha uma amplitude de debate dentro, que o metodismo, pelo fato de ser mais novo, não tinha, né? E também a Argentina tinha Perón e Guevara, né? Né? Então, me atraiu a Argentina, porque eu disse, tem um debate, né, assim, de tão diverso que eu conheceria bastante
bastantes ideias por estar aí. Então, é mais ou menos isso como intercâmbio. E aí você chega também ao Brasil. E a Argentina e o Brasil têm em comum, especialmente nas primeiras décadas, da segunda metade do século XX, o fato de serem submetidos a ditaduras, né? Ditaduras de direita, com assassinatos, torturas, enfim, toda a limitação aos direitos humanos, direitos civis, né? E como é que você viu, então, esse processo nessas duas sociedades, já que você teve experiência de estudar na Argentina e no Brasil? Na época, era 2012, todos gostavam da Dilma Rousseff, a economia ainda crescia, então era um tempo de grande otimismo, mas também notei, porque em 2011 estava na Argentina, fui diretamente para o Brasil, né? Um semestre em Córdoba, o próximo semestre em Minas. Eu disse, as pessoas não falam tanto da política aqui no Brasil, como a política não existe. Pelo menos nesse momento particular, não. Depois cheguei, claro, como os meus companheiros da UFMG falávamos política e história, mas na Argentina você vai fale assim com o barbeiro e vão falar não só coisas gerais da política, mas eu lembro, desse presidente. Então, E curioso, Travis, é que, do ponto de vista interno do Brasil, existem essas diferenças. O Rio Grande do Sul, minha mãe era do Rio Grande do Sul. E no Rio Grande do Sul, a política era muito mais presente na conversa das pessoas do que aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Então, talvez teria sido a coisa particular de Minas, sei lá. Mas... Ou do Rio Grande do Sul, particular, também. Sim, mas eu notei, talvez pelo otimismo, né? Tudo ia bem. Era um sexto da economia do mundo, tinha passado a Inglaterra, né? Então, ninguém tinha razão de preocupar-se pela política tanto quanto antes. Agora é muito... Tem vantagens e desvantagens, né? As pessoas sabem da política, mas às vezes sabem da falsa política, do fake news, né? Mas essas diferenças. A Argentina era mais polarizada nessa época e Brasil menos preocupado pela política. Então, notei bastante. E o papel da Igreja Católica na oposição às ditaduras nessas duas sociedades? Basicamente, a hierarquia na Argentina, singelamente, a hierarquia na Argentina apoiou a ditadura bastante sangrante, né, da Argentina, por concordar com várias filosofias, assim, vindo da Espanha do Franco. A Argentina se manteve neutro completamente durante a Segunda Guerra. E no Brasil era diferente, pelo papel de Alceu Amoroso Lima, né? Tristão de Ataíde. Sim, Tristão de Ataíde, que tinha uma trajetória filosoficamente contínua, mas politicamente tinha uma virada do integralismo, mais do conservadorismo, até a democracia plural. E ocorre já nitidamente no ano 45. Então, ele dá um livro de Jacques Maritain, que era antinazista, anti-francoísta, né? Filósofo francês que se exiliou nos Estados Unidos durante a guerra. Deu Democracia e Cristianismo, é o livro do Jacques Maritain para Helder Câmara. Então, eles já estavam mais dispostos à pluralidade. Então, quando as pessoas viram chamando pessoas de comunista, né, por ser socialmente ativos, o Helder já era mais preparado para estar, e o episcopado brasileiro mais preparado a estar em contra desse discurso do que os seus companheiros argentinos. Em que entra, então, a teologia da libertação. Sim, que desenvolveu depois na teologia da libertação, né? Correto. Perfeito. Estamos mais chegando ao final, mas eu queria saber o seguinte: você se declara um beneficiário
das políticas de ação afirmativa na época lá da sua infância, permitiu o seu acesso à escola pública, essa coisa. E isso também te traz um interesse sobre políticas de ação afirmativa no Brasil, especialmente com o recorte racial e essa sua conexão com esses religiosos negros da Baixada Fluminense. Isso é muito interessante. Fala para nós sobre isso. Tenta resumir que a gente está chegando no final. O Duque tem parceria de pesquisa, o meu orientador, especialmente, que escreveu recentemente uma biografia sobre Lula, que deveriam ler depois, tem parceria com Curral, né? A Universidade Federal Curral. Então, ele disse, você gosta de católicos, mas também o catolicismo em só, jornais católicos, não vão ser muito interessantes para fazer para 7 anos. Vamos combinar catolicismo com alguma coisa e movimento mais interessante. Então, ele disse, você gosta da teologia da libertação? Eu disse, sim, estudei bastante. Você gosta, assim, da teologia negra dos Estados Unidos? Eu disse, sim. Né, o pastor de Obama, tudo isso, né? Mas ele disse, você sabia que tem uma teologia negra, a teologia negra da libertação no Brasil, que ajudou nas campanhas de ação afirmativa? Eu disse, não tinha ideia. Então, pesquise. Primeiro, movimentos negros gerais, e depois o papel da igreja, ou em bloquear isso, ou aceitar isso, né? Então, desde esse primeiro momento, né, a questão de combinar movimento negro com, né, catolicismo. Mas, claro, eu sei que sou beneficiário, né, como você disse, beneficiário das ações afirmativas porque sou adotado, não pago mensalidades, não tenho dívida estudantil, que é uma coisa inédita aqui nos Estados Unidos. Muito pesado nos Estados Unidos. Eu comecei com dificuldade, mas porque todos têm piedade de mim e não tem o mesmo entendimento para uma pessoa que sofre discriminação em cada minuto da sua vida e talvez até começou com as mesmas fortunas que eu, né? Travis, muito obrigado pela nossa conversa. Você mostrou uma série de perspectivas interessantes quando você fala, por exemplo, dessa questão do Texas ligada à questão racial, algo que para mim é absolutamente novo. A gente deseja que você tenha muito sucesso nessa carreira, você tem muita coisa a fazer aí e com resultados que com certeza vão beneficiar a todos nós. Porque quanto mais a gente conhece desses temas, graças aos estudiosos dessa questão, mais a gente tem instrumentos para enfrentar. Muito obrigado, muita força para você. Muita força para vocês também.